Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mediunidade Sem Tabu. Eu, Ricardo Guelph, aqui do marketing da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, trazendo para você esse mergulho no universo da mediunidade, que está acompanhando a gente aqui pelo portal Mundo Maior. Fica esse convite para você acompanhar, assistir, escutar os outros episódios dessa série. A gente vai aí mergulhar nesse universo da mediunidade, falando dos tipos de mediunidade, como que acontece essa mediunidade nos centros espíritas, e aí com vários comunicadores, Celina Sobral, Tânia Carvalho, Roseli Aparecida nos auxiliando nessa temática, e hoje nosso querido comunicador Walter Farid Júlio. Seja bem-vindo, Farid. Obrigado, Ricardo, por esse convite maravilhoso, estar nessa equipe, fazendo essa gravação, esse conteúdo aí maravilhoso, Mediunidade Sem Tabu. Uma alegria estar aqui. E a gente está trabalhando aqui esse tema, né, Mediunidade Sem Tabu, esse mergulho nesse universo sem medo, sem mito e sem tabu. E acho que esses três elementos, né, tirar o medo, o mito e o tabu, para esse episódio de hoje vai ser muito importante para a gente falar com leveza e com os estudos do que Kardec trouxe para a gente. Hoje o tema é obsessão espiritual, então para você que está acompanhando a gente, hoje vamos falar da tão temida obsessão, né, Farid? O que é obsessão espiritual? Na realidade, Ricardo, a obsessão espiritual é a influenciação de um espírito a outro. Essa influenciação ele pode ser de um espírito desencarnado para outro espírito desencarnado, pode ser de um espírito desencarnado para um encarnado, pode ser de um espírito encarnado para outro encarnado, ou assim por diante. Então, uma possibilidade de ocorrer vários tipos de interações nesse processo da obsessão. Então, já mergulhando então nesses tipos, nesses graus de obsessão, eu queria que você explicasse para a gente esses tipos de obsessão espiritual, essas formas como a obsessão espiritual se apresenta, Farid. Então, primariamente, eu gostaria de dizer o seguinte: existem três tipos de obsessão. Existe aquela chamada de obsessão simples, é a obsessão assim que às vezes nem sempre são percebidas, mesmo uma pessoa que às vezes está no meio do entendimento da mediunidade, do campo espiritual, acaba não percebendo que possa estar ocorrendo um processo obsessivo. Ou pode ser também a fascinação, embora muitos acham que a fascinação seja uma coisa mais leve, mas também é muito importante ter essa observação, que a fascinação, no entanto, leva muitas vezes a nós equivocarmos muito, porque o indivíduo pode estar no meio trabalhando numa função de médium, o coordenador da equipe, e estar fascinado. E também a subjugação. A subjugação é quando aquele espírito, aquela pessoa, ou aquele espírito que está mesmo sem a roupagem física, possa ser subjugado. Então ele possa fazer aquela ordem, aquela orientação que outro espírito está passando para ele, no estado de subjugação. Essas três fases. Então, esses fatos podem ocorrer nos três níveis. Uma pessoa estar com uma obsessão simples, está vivendo no meio da sociedade e normalmente não é percebido. E quando a pessoa está num quadro de fascinação, muitas vezes ela eleva o seu grau de vaidade, de orgulho, de prepotência, e acha que ele é o suprassumo do conhecimento na parte espiritual. Existem muitas equipes mediúnicas com muitos colaboradores mediúnicos trabalhando na equipe obsediado, fascinado. Então ele fica assim como um tapume nos seus olhos e vai tocando em frente e traz muitos transtornos. E a subjugação é quando aquele indivíduo, né, aquele ser, ele passa a estar subordinado a outras vontades. Ele praticamente fica se isolado, né, completamente inutilizado. Ele está exercitando aquelas práticas, mas a orientação, ele está subjugado a uma influenciação de tal monta que ele perde a sua razão, ele deixa de ser ele, e às vezes nem sempre é percebido esse fato. Você citou também no comecinho, Farid, as relações, né, de uma obsessão de desencarnado para encarnado, até mesmo de encarnado para encarnado. Eu queria que você falasse um pouquinho desses tópicos para o pessoal que está em casa. Ricardo, isso é muito importante que nós possamos estar falando.
Existem muitas pessoas que só acham que os espíritos obsessores, só eles são os desencarnados. Mas nós somos espíritos. Você é um espírito, eu sou um espírito, que nós didaticamente chamamos de almas, porque nós estamos experienciando o corpo físico. Mas vou dar um exemplo. Eu aqui experienciando o corpo físico, vivo nesse corpo físico vivo, eu posso obsediar você. Então isso aí é uma obsessão de encarnado para o encarnado. Ou pode acontecer de eu estar aqui, estar pensando num desencarnado que eu vou supor um desafeto que eu tive e ele está na pátria espiritual. Mas eu começo a pensar nele de tal maneira que eu posso provocar uma obsessão àquele espírito que está na pátria espiritual. Ou é aquele espírito, de repente, que está lá na pátria espiritual e não tem uma compreensão de que eu possa ter feito alguma atrocidade para ele, que foi bem possível, e ele começa a me obsediar. E através daquela obsessão, daquele espírito, eu posso receber uma influenciação e obsediar você, por exemplo. Então é um desencarnado para encarnado para outro encarnado. Ou vice-versa também. O que? O encarnado para o desencarnado e assim por diante. Então é isso. É muito importante que nós possamos estar verificando e precisa ter uma coordenação muito boa numa equipe mediúnica para estar diferenciando esses processos todos. Entendeu? É isso. É interessante porque você começa, a partir da explicação dessas relações, né, tirar um pouquinho de algo abstrato que fica em torno de um espírito obsessor. Mas eu quero que a gente se aprofunde nisso respondendo a pergunta, Farid. Afinal, quem são os espíritos obsessores? Os espíritos obsessores normalmente são aquele espírito que não tem entendimento praticamente nenhum. Ele é um espírito que está numa esfera de espíritos menos adiantados. Porque um espírito de uma esfera mais elevada, ele não vai obsediar ninguém. Você acha que Cristo vai obsediar alguém? Lógico que não, porque ele está num estágio elevado, um espírito puro. Então, quanto mais aquele espírito está envolvido do não entendimento da clareza da prática do bem, ele vai acabar sendo um obsessor, ou seja, um obsessor concreto naquele que quer obsediar, ou muitas vezes subconsciente. Ele não sabe que está obsediando. Existe muitas vezes que um espírito vai para a pátria espiritual, por exemplo, uma mãe, ela desencarna. E ela tem tanto afeição aos filhos. Imagina que ela desencarnou e deixou ali uma prole ali muito tenra idade, filhos pequenos. Na pátria espiritual, ela está tão ligada àqueles espíritos, àquelas crianças, que ela pode, esse espírito, devido a não entendimento ainda, ela pode obsediar aquelas crianças, pelo zelo que aquele espírito quer proporcionar àquela criança. Pode acontecer isso. Então, por quê? Aquele espírito não tem um entendimento. Então, quanto menos entendido o espírito está, menos evoluído, mais a possibilidade de obsidiar. Mas tem também os chamados espíritos que têm um alto grau de escolaridade, vamos dizer assim, que são aqueles espíritos chamados pseudo-sábios, né, que na escala espírita está lá na 8ª classe, são aqueles pseudo-sábios. Eles podem vir obsediar alguém de maneira, passando uma mensagem que ele é muito esclarecido, quando não é. Por isso que nós temos que estarmos sempre atentos, vigilantes nesse processo todo. Eu estou sendo influenciado ou não? O que mais atrapalha nós no entendimento desse processo é a nossa vaidade. Se nós olharmos lá no livro dos Espíritos, da questão 875, fala assim, o orgulho e o egoísmo é o que mais emperra a nossa evolução. Um espírito que é muito orgulhoso, ele é egoísta, ele é invejoso, ele se melindra fácil e ele acaba potencializando assim, um espírito obsessor. Ele tem muita chance de estar influenciando, direta ou indiretamente, outros espíritos, encarnados ou desencarnados.
Você citou um dos exemplos, que foi a mãe, né? Essa relação de uma mãe com o filho, né? Que não necessariamente é uma obsessão, assim, com maldade, mas ela acaba ali de forma, né, subconsciente, como você trouxe pra gente, querendo zelar e acabando truncando ali esse processo, né, do desencarne. Farid, quais outros tipos de ligações, e aí a gente pode entender as várias relações aí de obsessão, quais outras ligações um obsessor tem com o seu obsediado? Então, o inverso também com relação à mãe, o inverso é verdadeiro. Uhum. Às vezes a mãe vai para a pátria espiritual e aquele filho, aquela filha, ele fica lamentando situações que não aconteceu durante a experiência encarnatória com aquela mãe e fica obsidiando a distância também. E o que mais temos assim de possibilidade de influenciação de obsessão é quando em uns aspectos, em equipes de trabalhos, familiares, muitas pessoas que estão ligadas no meio social e pela não compreensão, pela inveja, os ciúmes, tudo isso vai levando o indivíduo a se ligar naquilo. Por exemplo, olhamos para você, Ricardo. Aí o indivíduo pode ter, puxa vida, eu podia ter cabelo igual o Ricardo, ter o cabelo loiro igual o Ricardo. Começar ali mentalmente, aquele indivíduo pode começar a exercitar um elo de influenciação até provocar um chamado obsessão. E é muito mais comum do que nós pensamos. Por isso que é importante que nós possamos estar sempre vigilante, às vezes uma pequena prece, uma prece de agradecimento, sempre, para que nós possamos elevar a compreensão desses irmãos que muitas vezes estão trazendo alguma influenciação desfavorável para nós, mas quando nós estamos numa vibração do bem, às vezes ele acaba desistindo da ideia. Entendeu? Eventualmente, alguém que está acompanhando a gente possa estar chegando agora nesse universo da espiritualidade, da doutrina espírita, assistindo esse episódio aqui da gente falando de obsessão espiritual, e ela falar: mas será que eu estou sofrendo essa obsessão espiritual? Será que eu estou sendo obsediada? Eu queria que você falasse se é possível uma pessoa compreender, entender que ela está sofrendo essa obsessão espiritual e o que fazer, e até uma mensagem para desmistificar esse medo e lidar de uma forma racional. É muito importante que, primeiramente, nós que não temos, assim, chega num lugar que não temos entendimento nenhum, nunca ouviu falar em obsessão. Então, a palavra obsessão nada mais é do que uma influenciação espiritual de um espírito para outro, encarnado ou desencarnado, como eu falei, ou vice-versa. Porém, para que uma equipe mediúnica, um médium, ele possa ter assim a compreensão de uma avaliação se aquele indivíduo está obsediado ou não, primeiramente ele tem que ter bastante conhecimento do assunto, estudar bastante, observar bastante, porque se esse médium ou esse dirigente de uma equipe mediúnica, o pessoal costuma dizer equipe de né? Desobsessão, equipe mediúnica que está fazendo uma assistência espiritual naqueles espíritos que ainda que está fazendo um diálogo para dar a compreensão daqueles espíritos comunicadores, é de fundamental importância que aquele coordenador, aquele médium, ele tenha um conhecimento primário, pelo menos, para saber compreender, porque nós não podemos confundir normalmente uma obsessão, uma pessoa obsediada com algum distúrbio neurológico, com algum distúrbio psiquiátrico. Por isso que muito importante que nós possamos fazer uma anamnese naquela avaliação, nós estamos percebendo se não é uma influenciação, se é uma influenciação espiritual, um caso, uma obsessão, ou se é algum distúrbio neurológico ou um distúrbio psiquiátrico que nós podemos estar encaminhando para os devidos profissionais da área. Nós não podemos também considerar que qualquer alteração comportamental daquela pessoa possa estar levando para uma obsessão. Porque existe pessoas que tudo aponta o dedo que é obsessão. E não é. E muitas vezes, nós que possamos ter um pouco de conhecimento, temos a dificuldade de compreender que nós também estamos sujeitos a sofrer obsessões, sofrer influenciações mediúnicas. Então, é o que é mais difícil quando a pessoa tem um conhecimento, às vezes, de compreender que ele está obsediado, ou de um leigo.
O leigo, olha, você pode estar recebendo alguma influenciação, está fazendo evangelho no lar. Tem pessoas que estão no meio espírita há tantos anos, não faz o evangelho no lar. E não acredita que o evangelho no lar possa aparar aquelas arestas para que ele não possa sofrer influenciação. Então, o que ficou, você pode ver no trecho da novela passada, o que ficou é muita mística que se criou. Então, no dia a dia, a sociedade em si é uma sociedade obsediada. A sociedade em si é obsediada. De repente você vai falar alguma coisa para a pessoa, vai olhar para a pessoa já acha que você já está perseguindo, então ela está sendo obsediada automaticamente. Até tem um processo chamado a auto-obsessão. Aquele indivíduo, ele pode passar a auto-obsediar. Ele começa a gerar pensamentos tão desequilibrados que ele começa a auto-obsediar. Ele olha no espelho e ele tem raiva daquela imagem refletida. Começa a gerar aquela energia desfavorável, muito ruim. Por quê? É o chamado auto-obsessão. Isso pode acontecer também. E Farid, o que a pessoa pode fazer ali no dia a dia, no hábito dela, com ela mesma, para tirar essas energias de obsessão, mútuas, auto-obsessão? Olha, Ricardo, eu costumo falar, eu estou há 24 anos estudando Espiritismo. E quando eu cheguei na Casa Espírita há 24 anos, eu achei que eu já cheguei assim, eu acho que eu já cheguei obsediado. Com 6 meses que eu estava fazendo o curso, eu já pensei que eu pudesse dar passividade, que eu pudesse dar aula, achei que eu supra-sumo. Então, na realidade, aí eu fui chamado às claras. Aí eu fui encaminhado para atendimento fraterno, olha, além de assistir às aulas, você vai fazer 8 palestras, vai marcar no papelzinho lá e voltar aqui, para botar eu na cadeirinha. Porque nós inflamos assim o nosso ego e achamos que sabemos tudo. E eu fui orientado nessa época pela minha coordenadora, que passou o seguinte: adquira o hábito de fazer preces mentalmente. Eu estou aqui com você, vamos supor que eu não estou falando, mas de repente eu posso mentalmente falar: ó Deus, a sua infinita bondade emana boas energias para que o Ricardo pronuncie ótimas palavras de conforto e tal. E também a prece de agradecimento sempre, de manhã, ao levantar, agradecer a oportunidade de ter tido uma noite de sono, ao deitar também uma prece de agradecimento. Estar num momento de conflito, quando você aproxima de uma pessoa, não sei se acontece comigo ou se é demais, é 1 metro de distância, 1,5 metro de distância, eu sentia a energia vibracional daquela pessoa. E eu não tinha conhecimento, eu não tinha o controle. Então, essas orientações que eu recebi direcionam uma prece àquela pessoa mental. E era interessante que a orientação que eu recebi é o seguinte: quando você sentir essas energias desfavoráveis, você acreditar que aquela pessoa não está te fazendo bem, você direciona uma prece e fala assim: obrigado, Deus, por dar a oportunidade de eu ter aqui esta pessoa aqui na minha frente, que Deus conduza para o caminho do bem, que essas energias deletérias sejam dissipadas. Falei para a coordenadora: mas isso eu tenho que fazer mesmo aquele cara que eu não estou suportando na minha frente. Falou: faça. Ricardo, por incrível, foi mudando tanto a sintonia, até os meus parentes estranharam, porque eu mudei meu comportamento. Eu passei a ser menos duro, às vezes, no que eu respondia, no que eu falava. Não que eu sou tão polidinho, mas eu já mudei bastante. Porque é interessante, cara. Não podemos apontar o dedo pro outro falando que o outro é o obsessor dele, mas na realidade, às vezes, nós estamos obsediando aquela pessoa. Entendeu? Farid, um obsessor, ele pode ferir a gente fisicamente? Ele pode machucar a gente, até ocasionar a morte, por exemplo? Olha, Ricardo, é uma pergunta muito interessante. Você sabe que nós temos o chamado livre-arbítrio. Não adianta. Se você, por exemplo, encher a cara, beber, e você sair dirigindo, sabendo que é uma imprudência, e você comete um delito dirigindo, de quem é a culpa? De quem é a culpa, Ricardo? Do motorista. Do motorista. Se você é o condutor alcoolizado e provocou um sinistro, aí ele não vai poder jogar a culpa no obsessor. Então, se nós estamos permitindo em vigilância e esses obsessores
estão nos conduzindo a praticar um ato, embora você tenha praticado o ato, mesmo num efeito de uma obsessão, de subjugação, você é o responsável. Nós temos o nosso livre-arbítrio para que nós possamos ter o discernimento. Se permitiu essa influenciação a tal monta de provocar um acidente a outra pessoa ou uma morte, a culpa é sua. Porque senão seria muito fácil. O indivíduo pegaria uma arma e saía matando por aí, e tudo ele falava assim, não fui eu, foi o obsessor. Então, seria muito fácil isso. Chegava lá, um advogado apresentava lá uma petição ao promotor lá dizendo, nossa, o meu cliente aqui, ele estava com o efeito de obsessão. O espírito estava influenciando ele e ele cometeu esse delito. Pode sim influenciar, mas a culpa é sempre nossa. Porque um espírito, ele jamais adentra o nosso corpo. Ele entra no nosso campo perispiritual e nos leva, interagindo com essa energia do nosso perispírito, faz com que o nosso corpo seja dominado, mas ele está agindo ali, influenciando ali. Então, a culpa é sempre de quem cometeu o delito. Ele pode sim ter a influenciação, mas a responsabilidade é dele. Tá? É dele. Quando nós somos criados simples e ignorantes, nós temos junto com esse espírito cru, sabe? Ali, sem conhecimento, nós temos também o livre-arbítrio. Na medida que nós vamos evoluindo, o livre-arbítrio vai evoluindo conosco. Nós temos que ter esse discernimento. Então eu não posso apontar o dedo pro outro se a responsabilidade é minha. É interessante até o exemplo que você traz. O vício, ele pode ter uma relação com a obsessão, e aí as pessoas viciadas, elas podem estar sendo, então, obsediadas? Como que funcionaria isso? É interessante essa colocação, porque os espíritos, normalmente eles afinizam com espíritos afins, certo? Então, se o indivíduo está experienciando o corpo físico, mas ele já tem, às vezes, alguma tendência a drogas ou o vício no álcool, ele vai atrair quem para aquele campo? Os espíritos que estão naquela sintonia. Existe, eu que sou lá do interior, lá na minha época tinha muito isso, o indivíduo pegava um copo de pinga, né, de bebida alcoólica aí, e primeiro o que ele fazia? Ele jogava um pouquinho ali na porta do bar. Então ali, existem aquelas pessoas que têm muita vidência, que chega a ver aqueles irmãozinhos lambendo aquela bebida ali no chão. Por quê? Era ali que está a influenciação, a vibração muito baixa. Então, o indivíduo está bebendo porque está influenciado, está influenciando porque está bebendo. Ele está influenciando o desencarnado, mas o desencarnado está influenciando ele. Vira uma roda. Uma roda. Numa das obras de André Luiz, eu não sei precisar ser Sexo e Destino, uma coisa assim. Um daqueles da série de André Luiz, ele conta que na cidade do Rio de Janeiro existia começou a chover forte e os espíritos que estavam ali na rua começaram a correr e entrar nas casas pelas janelas tal, e nos bares e aquelas casas que tinha normalmente uma organização, uma harmonia, que tinha o evangelho no lar, independente do segmento religioso, eles não conseguiam adentrar. Então eles corriam para os botecos e tal. Por quê? Eles não tinham compreensão, porque aqueles espíritos estavam numa sintonia de desequilíbrio. Então se você tem o indivíduo ele já possa ter uma tendência congênita de tendência ao alcoolismo. Existe alguns estudos que sabidamente existe algumas famílias que traz de maneira congênita uma tendência ao alcoolismo, por exemplo. Existem outras pessoas também que têm outros tipos de patologias que de maneira congênita, ou seja, já nasce aquela tendência. Porém, se ele está com aquela tendência, mas ele passa a ter uma orientação bem equilibrada e ele aceita aquela orientação, ele passa a fazer um estudo, um trabalho para que ele possa não ter aquele vício familiar.
ele pode ser tão amparado e não desencadear. Aí aqueles irmãozinhos que possivelmente, teoricamente, iriam obsediar, ele sai fora. Ele não vai querer. Ele vai querer dar linha na pipa, como diz na gíria. Vai embora, entendeu? Não aparece. Farid, eu queria agradecer aqui esse bate-papo sobre obsessão espiritual e deixar esse espaço final, inclusive, para você trazer uma conclusão, alguma mensagem que ficou faltando aí sobre o tema, e agradecer o pessoal que está em casa. É muito interessante, é tão gostoso falar sobre isso, e nós podemos falar sobre obsessão de uma maneira tranquila. É que criou-se estabeleceu-se um preconceito, né? Falar sobre obsessão como uma coisa muito, muito pesada, muito difícil. Mas na medida que nós vamos desvendando e vamos procurando o entendimento, vamos estudando as obras da codificação, elas trazem muita informação. O livro dos médios, o livro dos espíritos, o evangelho, a Gênesis, o céu e o inferno. E tudo isso, temos a revista espírita tem uma série de informações que nos traz. Então, é um assunto bastante interessante e nós estamos falando assim de uma maneira tranquila, porque é muito tranquilo falar sobre obsessão e desobsessão. Não é coisa pesada. Então nós temos que, primeiramente, nós desmistificar tudo isso, levar bastante a claro. O estudo é fundamental, os estudos regulares é fundamental, e daí nós vamos sempre procurando seguir e trabalhar, seguindo o caminho do bem. Tá? Eu só acho que é muito pouco tempo, né, pra gente falar, né, Ricardo? A gente bateu esse papo, ao longo desses episódios a gente falou de tantos tipos de mediunidade, a gente ainda vai falar aqui sobre a desobsessão espiritual, sobre os trabalhos que acontecem nos centros espíritas. Então você que está acompanhando a gente nesse episódio de hoje, acompanhe, acesse aí portalmundomaior.com.br, acompanhe aí os vários episódios dessa série Mediunidade Sem Tabu. Fica aqui meu agradecimento, Farid, por esse episódio, agradecimento a todos que acompanharam a gente e até o próximo.